Boa noite a todos. Antes de responder à sua pergunta, quero abordar o que foi este jogo. Ou seja, este foi um jogo com uma intensidade muito alta. Duas equipas com uma velocidade de jogo enorme. O facto também da relva sintética proporciona que o jogo tenha uma velocidade que num gramado, como vocês dizem, eu digo relevado, num gramado, não tem esta velocidade nesta intensidade. Foi um jogo muito bem jogado por ambas as equipas, tecnicamente e taticamente. Foram duas equipas, do ponto de vista defensivo, não foi fácil, apesar de ambas as equipas terem algumas oportunidades de golo. Esta equipa do Atlético é uma equipa que já trabalha há vários anos, é uma equipa que na sua casa tem um futebol muito agressivo e nós viemos preparados para isso. Controlarmos, de certa forma, a largura que a equipa do Paranense dá ao seu jogo, com a entrada dos laterais. Os primeiros 15 minutos tivemos alguma dificuldade de segurar o lateral esquerdo do Paranaense, mas com o tempo de jogo fomos emendando e todas as decisões do árbitro foram bem assinaladas. As situações de fora de jogo, a jogada antes da possível grande penalidade em cima do Caio. Também dar os parabéns à equipa de arbitragem porque fez um excelente jogo. Jorge, levando em consideração que foi sua primeira partida oficial, num estádio difícil, que o Flamengo sempre tem dificuldades em enfrentar o Atlético Paranaense na Arena da Baixada, você conseguiu vencer uma vez em 20 anos. Você sai satisfeito com o empate? Não saio satisfeito com o empate, mas se na primeira parte da eliminatória, que foi este jogo, claro que este empate serve um pouco melhor ao Flamengo que ao Atlético, mas não saio satisfeito com o empate. Nós viemos com uma ideia de jogo, apesar de só termos 15 dias de treinamento para poder disputar aqui e jogar para ganhar. Adotámos um sistema de jogo com muita autoridade e sempre com um sentido muito forte das saídas do Bruno e do Gabi, tendo também, é verdade, um bom posicionamento tático da equipa do Atlético Paranaense, que não permitiu muito as nossas saídas, mas o resultado, se nós pudermos escolher... Como é que é? Continuo? Ou, se nós pudermos escolher das duas equipas, faltando ainda um jogo, teoricamente, este resultado foi melhor para o Flamengo que para o Atlético Paranaense. Jorge, aqui. No segundo tempo, falando especificamente de uma jogada, o jogo já estava paralisado, o Gabigol recebeu um chute aí do Santos, né, e ficou valorizando, ficou ali, né, caído no gramado, nitidamente valorizando. É uma situação comum aqui, infelizmente, no futebol brasileiro. Eu queria saber se você pretende também conversar com os jogadores para uma mudança cultural, com a sua experiência, para que isso não, para poder contribuir de uma certa forma para a melhora do futebol brasileiro nesse sentido. Eu percebo perfeitamente a sua pergunta. Acho que é uma pergunta pertinente e inteligente, mas é isso. Eu como treinador e nós como jogadores da minha equipa ou dos nossos adversários temos que nos saber respeitar uns aos outros e temos que saber respeitar o público que me vem ao estádio, que quer verdade do jogo, e hoje a verdade do jogo o VAR foi importantíssimo hoje na verdade do jogo. As nossas movimentações da nossa última linha, que permitiu tirar aquelas possibilidades de golo ao Atlético Paranaense, nos 3 possíveis golos que não foram, porque de facto estavam fora de jogo. Tudo se está a valorizar cada vez mais para que o futebol tenha uma verdade esportiva e para que cada vez mais o jogo não seja tão interrompido e que tenha mais tempo de jogo. Eu, por mim, vou fazer o meu trabalho com os meus jogadores e com o tempo vou tentar valorizar esse pormenor. Jorge, boa noite.
Você como um europeu que vive o futebol europeu a vida inteira, você realmente acha que a arbitragem foi boa? O teu goleiro, por exemplo, tinha que ter sido expulso aos 10 minutos de jogo, que ele pegou com a mão fora da área. Você realmente acha que a arbitragem brasileira é boa, principalmente nesse jogo? Todas as decisões importantes do jogo, o árbitro teve decisões que eu já vi, já comprovei. Está-me a chamar a atenção de uma situação que eu não tenho conhecimento dela, estou-me a lembrar da jogada que você está-me a dizer, do meu guarda-redes, mas não tenho uma decisão para poder abordar em relação à sua pergunta, mas tudo o que foi decidido pelo árbitro, pela equipa de arbitragem, esteve impecável. Jorge, boa noite, aqui à sua esquerda. Hoje no jogo, em determinado momento, você chegou a colocar o Ilharão. Desculpa, não ouvi. Hoje, em determinado momento do jogo, o Ilharão foi o único volante da equipe o Arão. dentro de campo. Eu queria te perguntar qual foi a sua intenção, colocando o Arão como único volante, o que você espera desse jogador, taticamente, a função dele no clube para o resto da temporada? Vocês sabem isso melhor que eu, não é? Vocês sabem que o princípio do Arão foi sempre aquilo que vocês chamam o primeiro médio, o primeiro volante, e depois, com o tempo, tem sido o segundo volante das equipas onde tem passado. Eu tenho a forma de olhar para aquilo que é um primeiro volante e o que é um segundo volante, em termos de características individuais, e penso que as características do Arão é mais um primeiro volante que um segundo volante, sendo que, conforme os jogos e o treinador achar que pode usar como segundo volante, ele também o faz, porque ele é um jogador taticamente muito inteligente e é um jogador com uma intensidade de jogo muito alta. O ritmo dele de 90 minutos de jogo ou 93, o que for, é sempre igual. Sr. Jorge, boa noite. A gente que acompanha o senhor lá no Rio, no clube sempre, a gente viu que muita coisa mudou desde a sua chegada, até em questão de treinamento e tudo. Queria saber do senhor quantos por cento, né, de Jorge Jesus já tem no Flamengo hoje, nessa partida. O que o senhor achou do desempenho da equipe? Está longe do que você espera? Como é que está essa? A equipa portou-se bem. O adversário também foi um adversário que valorizou também um pouco este empate, porque este adversário, pelo menos no jogo de hoje, e não só do jogo de hoje, porque eu já vi vários jogos portanto, do Atlético aqui em casa, com o Independente e não só. É uma equipa muito difícil de parar. Tem um futebol, como eu já disse, muito agressivo. Joga no limite do risco. Tem uma ideia de jogo muito bem trabalhada. E só quem defende bem é que pode chegar ao sair daqui no fim dos 90 minutos com um golo. E um golo foi que sofremos de bola parada num canto, que normalmente as minhas equipas são muito fortes em situações de bola parada defensivamente. O que é que mudou? Como é óbvio que todos os treinadores têm uma ideia diferente uns dos outros, mas eu vim a encontrar um grupo de trabalho muito bem formado, um grupo de trabalho que gosta de trabalhar, gosta de aprender, e isso não se deve a mim, deve-se a quem esteve aqui, principalmente ao Abel Braga, que formou um grupo muito profissional. Jorge, tivemos aí no decorrer da semana o Everton Ribeiro tentando se recuperar, né, do problema dele no tendão, e o Diego também, que teve que fazer um reforço muscular, uma série de coisas. E hoje os dois entraram e praticamente mudaram a partida. Você gostaria de ter... Eu queria saber o que você esperava poder contar nessa partida já com esses dois jogadores, e aí explicasse melhor sobre essa situação. Sim, faço a forma de sistema que a gente ia apresentar neste jogo. E eu pensava que o Lutz ia jogar. E o Lutz eu conheço o Lutz de Portugal, não é, como vocês sabem. O Lutz é um jogador que sabe jogar muito entre linhas, e eu precisava de um corredor central ali mais fechado. O Diego teve toda a semana sem treinar com um problema muscular, praticamente treinou ontem, e o Everton Ribeiro a mesma coisa. Então eu preferi não arriscar fisicamente nestes dois jogadores que poderiam não ter para o próximo jogo. Falei com eles, disse que ia montar uma estratégia onde eles iam entrar no jogo se fosse preciso, e como foi preciso, meti os dois.
Jorge, aqui, sua direita. Boa noite. Assim que você chegou ao Flamengo, você disse que gostaria de ver o Flamengo com intensidade sem a bola. Você acredita que o time atingiu esse nível que você desejava já nessa partida de hoje? Intensidade sem a bola? Não, ainda não. Ainda não, mas ela hoje teve uma intensidade que eu não esperava. Foi obrigada a ter, porque esta equipa do Atlético Paranaense tem uma intensidade muito alta do jogo. Vou referir outra vez. E se tu não tiveres capacidade de acompanhar, e por isso é que esta equipa é quase imbatível aqui dentro, não é? E portanto, a demonstração de hoje da intensidade da equipa, do ponto de vista até mais defensivo, não ofensivo, demonstrou que os dias que trabalhámos muito intensos, e só assim é que conseguimos hoje sair daqui com um resultado melhor para nós que para o Atlético, porque fomos obrigados a correr muito e conseguimos corresponder à intensidade e à obrigação que os atletas do Atlético Paranaense nos colocaram. Boa noite, Jorge. Chamou muita atenção no jogo, muita gente comentou, inclusive, como o senhor é agitado à beira do campo ali durante os 90 minutos. É sempre assim ou há jogos e jogos, há determinados momentos que pede mesmo uma coisa mais enérgica da sua parte? Ou a gente vai ver sempre assim um treinador muito agitado, enérgico na beira do campo? É a minha forma de estar no jogo, porque eu acho, não é, que antecipo as coisas antes delas acontecer, estou a olhar para o jogo e estou a ver o que é que vai acontecer e o que pode acontecer, e na tentativa da ideia que eu tenho, não é, da equipa, tanto com bola como sem bola, tentar procurar que os meus jogadores estejam sempre bem posicionados, porque isto é o trabalho do treinador, apesar de um campo de futebol ser um espaço, não é? 105, 108, diferente de um jogo numa quadra de basquetebol ou de handball, onde o treinador aí é mais fácil e mais rápido de poder corrigir qualquer coisa, mas também nos dá tempo, quando os jogadores já estão identificados com o treinador e com a equipa, dá-nos a possibilidade de a gente poder ajudar todo o jogador que naquele momento não esteja posicionado tão bem como a gente gostava, em função daquilo que nós treinamos. O que eu quero saber é, pegando aqui nesta pergunta que o colega fez, você hoje no banco foi igual a si próprio, não se sentou um minuto, entrou em campo a agradecer aos adeptos, no final cumprimentou toda a gente e pediu aos jogadores para agradecer ao público do Flamengo que esteve aqui neste estádio. É um homem feliz depois desta estreia? Ela sabe isto porque é portuguesa. Ela é de um dos jornais com mais capacidade e maior em Portugal, que é o Jornal da Bola, jornal e televisão. Mas é exatamente isso, é aquilo que eu não vou ser igual àquilo que sou em Portugal, portanto não venho aqui nem descobrir nada, nem inventar nada, venho aqui ser o mesmo que fui em Portugal durante muitos anos, e esta é a minha forma de estar, a minha paixão, o meu respeito pelos adeptos vai ser sempre enorme, e foi isso que eu quis, tentar que os meus jogadores também lhes agradecessem a forma vigorosa que eles durante o jogo também os ajudaram que este resultado fosse melhor para nós que para o Atlético Paranaense. Jorge, a gente aqui ao seu lado direito, a gente viu uma evolução, uma mudança de forma de jogar muito grande do time do Flamengo, só que você teve algum tempo para trabalhar. A partir de agora é um jogo no final de semana e um no meio, e a gente sabe que o time precisa avançar e melhorar. E aí, como fazer para melhorar agora com 2 jogos por semana? É verdade. Agora não há espaço, só há espaço para recuperar. Essa pergunta também é bem feita, mas nós temos uma forma de trabalhar, mesmo não tendo muito tempo de jogo para jogo, temos formas de trabalhar em termos de recuperação que vão dar um crescimento à equipa, tecnicamente e taticamente, e portanto não vai haver problema em cima dessa redução de praticamente 3 dias. É aquilo que nós estamos aqui, eu estou habituado na Europa a jogar 3 em 3 dias, né? Campeonato, Champions, e aqui só muda o nome dos objetivos, do resto é igual. Jorge,
Boa noite aqui, Caio Mota, Globoesporte.com. Chamou muita atenção de diferença do que era o outro time do Flamengo com o Abel, enfim, antigamente, porque hoje as duas linhas muito próximas e a defensiva muito avançada. Eu queria que tu falasse um pouco sobre isso, se o time se comportou como você esperava. Até a gente viu o Rodrigo Caio quase como um maestro, ele sempre puxando o time para frente. E se o time não foi muito melhor defensivamente nesse sentido do que ofensivamente, o time não conseguiu se aproximar tanto quando tinha a bola. Né? É verdade, nós temos uma ideia de jogo defensivo onde queremos que os setores joguem muito próximos, mas isso o querer é uma coisa e o conseguir fazer é outra, não é? Porque a teoria falada daquilo que tu queres e depois saberes operacionalizar o treino para que isso possa acontecer é outra coisa. E nós ainda não tivemos muito tempo para isso, mas já passámos a ideia, já trabalhámos alguns exercícios em cima dessa ideia e hoje teve mais ou menos, não é? Mais ou menos, não teve perfeita, ainda como é normal a nossa segunda linha, a nossa primeira linha defensiva não trabalha muito bem em termos de pressão, mas se vocês perceberem porque é que estes 3 golos do Atlético Paranaense foram invalidados por situações de fora de jogo, vão perceber que teve a ver com a nossa forma posicional da última linha. Boa noite a todos e obrigado.